Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e hoje gostaria de falar com você a respeito da epidemiologia das doenças infecciosas. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você deixe o seu like, clique no sininho para se inscrever no canal e continuar recebendo outros vídeos. E caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus contatos e amigos. Dessa forma, você vai estar fortalecendo esse canal e me ajudando no crescimento dele. Além disso, se houver algum conteúdo abordado por aqui que te cause mais curiosidade e você sinta necessidade ou queira aprender um pouco mais sobre ele, então vou te pedir que você escreva nos comentários, porque dessa forma eu posso organizar novos vídeos para complementar tudo aquilo que nós estamos conversando por aqui. Isto posto, vamos começar então a analisar a epidemiologia das doenças infecciosas. Quando eu falo de doença infecciosa, a primeira coisa que eu preciso lembrar é que há necessidade de um agente patógeno. Então, a doença infecciosa, ela existe a partir de um patógeno. Esse patógeno pode ser um vírus, uma bactéria, um protozoário, enfim. Existe um elemento que causa aquela doença. A perpetuação de uma doença infecciosa consiste da passagem do patógeno através de vetores. Então, a doença infecciosa continua existindo ao longo de um tempo através de vetores, ou seja, pessoas contaminadas ou animais ou mesmo recipientes que contenham aquele agente patógeno e que acabam sendo responsáveis pela transmissão de humano para humano. No caso da Covid-19, o vetor é o humano, porque a doença passa de um humano para outro. No caso da dengue, o vetor é o Aedes aegypti. No caso da esquistossomose, por exemplo, o vetor é a água contaminada. Então, existe um elemento que contém o vírus e acaba permitindo a infecção de um humano suscetível. É assim que uma doença é perpetuada ao longo de um período. O fato de você ter um único indivíduo infectado é suficiente para causar problemas na população, mas além disso, quando há um indivíduo infectado, geralmente ele não é único. Então tem mais pessoas infectadas na população a qual aquele indivíduo que foi detectado pertence. Historicamente, as doenças infecciosas tiveram origem a partir da expansão dos territórios dos impérios, utilizando como fator de propagação o intercâmbio, o exército e mercadores. Ou seja, através da troca de produtos, através do comércio e através da conquista de novas localidades, as doenças infecciosas começaram a surgir e a se expandir. Portanto, nós dizemos que uma doença infecciosa está atrelada a um fator migratório. E como é que isso se dá? Veja, se uma determinada região A tem uma doença, então uma pessoa infectada naquela região se deslocava para a região B, cuja população não continha a imunidade natural para essa doença. E ao chegar nessa região B, ele infectava os moradores e, portanto, a doença se alastrava por ali. É desta maneira que as doenças infecciosas caminharam desde a sua origem entre as populações. A primeira epidemia registrada na história é o que se chamou de Praga de Atenas. Não se sabe o que é até hoje, mas seus sintomas eram febre, vermelhidão e inflamação dos olhos, dor de garganta com sangramento e mau hálito, espirros, perda de voz, tosse, vômito, pústulas e úlceras pelo corpo, sede extrema, insônia e diarreia. Há quem diga que foi uma epidemia de peste bubônica, há quem diga que foi tifo, há quem diga que foi uma primeira versão da varíola, mas até hoje não sabemos exatamente o que causou essa doença, embora ela tenha sido registrada entre 429 e 426 a.C. As doenças infecciosas usualmente se originam de animais. Inclusive, 70% das doenças modernas têm esta origem.
As grandes epidemias foram registradas ao final da Idade Média, não que elas não tenham ocorrido antes. Na realidade, antes da Idade Média ocorreram inclusive pandemias. Mas epidemia no sentido local da palavra, no sentido restrito e exato da palavra, só foram registradas a partir do final da Idade Média, em virtude do período que se chamou de Grandes Navegações. Havia um aumento da mortalidade associado a eventos demográficos relevantes, porque a pessoa se contaminava numa determinada localidade. Ela via que um grande número de pessoas estavam morrendo, então o que ela fazia? Corria daquela localidade para outra na qual ela pudesse se sentir segura. Só que ao fazer isso, ela carregava consigo o agente patógeno e aquela nova população, aquele novo local de residência, passava a ser infectado. Então, as grandes epidemias, e principalmente um aumento considerável das mortes em virtude dessas epidemias, sempre eram observados depois de um evento demográfico relevante, em geral um evento migratório. Os europeus foram os grandes responsáveis pela introdução de sífilis, sarampo, coqueluche, gripe e tuberculose na América, e essas doenças causaram a dizimação de povos indígenas inteiros, em virtude, novamente, da falta de imunidade natural. Então, com as grandes navegações, os europeus trouxeram uma série de doenças para a América e, ao fazer isso, mataram populações inteiras. Um exemplo clássico disso se está na conquista do Império Azteca pelos espanhóis com a ajuda da varíola. Quando os espanhóis chegaram no Vale do México, região na qual estava localizado o Império Azteca, houve um confronto entre este império e aqueles que desembarcaram na América, e além dos espanhóis se unirem com povos inimigos dos aztecas, uma coisa que contribuiu para que o Império Azteca fosse erradicado foi a varíola. Os espanhóis trouxeram essa doença, os aztecas começaram a ser contaminados, não entenderam o que estava acontecendo, inclusive chegaram a achar que era um castigo divino, e em virtude do alastramento desta doença, passaram a morrer. Inclusive é comum você ver imagens retratando aztecas com as pústulas que são características da varíola, como esta imagem que você está vendo. Perceba que você está vendo pessoas aztecas contaminadas, e aí você tem aquelas pústulas, as bolhas que caracterizam a varíola. A varíola, inclusive, foi uma doença que passeou pelo país. Este gráfico que você está vendo se refere à taxa de contaminação para cada 1.000 habitantes ocorrida na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1870. Perceba que de tempos em tempos houve picos dessa doença, mas em particular há um pico muito peculiar observado antes de 1910. É neste período que ocorre aquilo que nós chamamos de revolta da vacina. Inclusive, este é um incidente histórico interessante que vale a pena ser pesquisado, porque ele reflete como as autoridades sanitárias lidavam com doenças à época. Outra doença que veio com os europeus e que também circulou pelo Brasil e continua em circulação até hoje é a tuberculose. Você perceba que, apesar de haver uma taxa pequena para cada 100.000 habitantes, o país continua tendo infectados e mortos por tuberculose. Em particular, isso acontece em grande maioria no Rio de Janeiro, que é a principal capital afetada por essa doença, em virtude das favelas. Então perceba, novamente há um componente socioeconômico agindo para que uma determinada doença que se encontra na fase 1 de transição epidemiológica, se você não se lembra do que significa isso, vai aparecer um card para te mostrar o vídeo no qual eu abordo essa questão. Essa doença que está na fase 1 da transição epidemiológica continue a circular.
e isso está atrelado a um componente socioeconômico. A tuberculose também apareceu na cidade de São Paulo, e aí você tem o coeficiente para cada 100 mil habitantes, e há um gráfico, e mostra que ele entrou em queda livre a partir do surgimento do tratamento específico, mas ele foi observado um aumento em função da AIDS, porque a AIDS afeta o sistema imunológico, e uma das doenças oportunistas que apareceram por ali, nesta época, foi a tuberculose. E, por fim, uma outra doença que afetou o município de São Paulo, mas não só o município, mas o país todo, foi a poliomielite. E aqui eu quero mostrar para vocês um gráfico da poliomielite, no qual você pode entender pela curva o que eu entendo por endemia, epidemia e erradicação. Então veja, esse período que vai entre 1924 até 1950, perceba que como o gráfico sobe e desce o tempo todo, mas ele nunca se aproxima do zero, eu tenho aquilo que eu chamo de período endêmico da poliomielite. Aliás, antes de mais nada, uma pergunta que pode ser feita é: mas alguém morre de pólio? E a resposta é sim. Em última instância, a poliomielite causa insuficiência respiratória. Retornando, entre 1924 e 1950 houve um período endêmico, e isso pode ser mostrado pelo gráfico, que ele entra em subidas e descidas, mas ele nunca se aproxima do zero. Depois de 1950, nós temos um pico, e é o que nós chamamos de epidemia. Então, toda vez que nós falamos de uma epidemia, e em algum momento ela atinge um pico, o máximo de infectados, e é justamente por isso que em pandemias, que são epidemias que se alastram por países, se fala tanto nesse pico, e aí perceba que a polio também teve um pico por volta de 1960, depois ela entrou em queda e ficou em queda mais acentuada a partir da vacinação de rotina e atualmente encontra-se erradicada em virtude da vacinação em massa. Inclusive, salvo o melhor juízo, o último caso de pólio registrado no país foi em 1989. O sarampo é uma outra doença secular que chegou ao Brasil. Ela chegou com os europeus na América, mas ela também esteve circulando pelo Brasil e, a princípio, ela havia sido erradicada no final da década de 90, em virtude da cobertura vacinal da população. Contudo, nós estamos enxergando novos casos de sarampo atualmente. E isso se deve ao movimento anti-vacina, que tem se tornado cada vez mais frequente. Uma outra doença que chegou no Brasil junto com os europeus foi a febre amarela. E aqui você tem um mapa para mostrar a incidência de febre amarela no país entre os anos 2000 e 2010. E este segundo gráfico mostra a quantidade de casos e óbitos por febre amarela no país entre 1990 e 2010. E uma coisa que eu quero mostrar é que a febre amarela continua firme e forte no país. Inclusive, este gráfico mostra a região na qual não há recomendação de vacina contra a febre amarela e a região verde, perceba que é a maior parte do país, há um indicativo de vacinação contra a febre amarela. Ou seja, seria a região na qual a febre amarela continua endêmica. E também, como você pode observar, há um mapa feito para o estado de São Paulo. Então, até agora nós falamos um pouco a respeito da origem histórica das doenças infecciosas e abordamos algumas dessas doenças que chegaram no Brasil. Só para nós retornarmos à nossa conversa a respeito de tais doenças, eu gostaria de relembrar que toda doença infecciosa é causada por um agente infeccioso específico ou por seu produto tóxico e é transmitida através de um vetor. Esse vetor pode ser um humano, um animal ou recipiente. Por recipiente, eu entendo que são coisas como água, o ar, o solo, ou seja, alguma coisa que contém esse agente infeccioso e não é humano e nem animal. O agente infeccioso pode ser um bioagente, nesse caso eu estou falando de bactéria, vírus, protozoário, fungo, vermes, dentre outros. A infecção pode ser endógena, ou seja, inerente à composição específica de um determinado organismo, ou exógena, advindo de um fator externo, pode ser aparente ou não.
Existem infecções que são chamadas de silenciosas, ou seja, a pessoa está doente, mas não sabe que está doente. A doença infecciosa é uma manifestação clínica, e aqui ela se subdivide em doenças transmissíveis e contagiosas. Nem toda doença infecciosa tem essa característica. Por exemplo, se uma pessoa possui amidalite, ela não é capaz de transmitir amidalite para outra pessoa, apesar de ser uma infecção. Bem, e quais seriam as características primordiais para a análise epidemiológica de uma doença infecciosa? A primeira coisa que precisa ser observada é que você ter um caso daquela doença é um fator de risco para a população, porque não se sabe no primeiro momento se a doença é transmissível ou não. Então, o fato de você ter um único caso já é um problema para a população como um todo. Num segundo momento, do ponto de vista epidemiológico, o que se busca é identificar os padrões de contato social, principalmente se eu estou tratando de uma doença contagiosa. Além disso, busca-se identificar se a imunidade das pessoas é permanente ou temporária, ou seja, se a pessoa que é infectada e obtém a cura daquela doença, se ela adquire uma imunidade permanente e nunca mais terá a doença, a exemplo da H1N1, ou se essa imunidade é temporária e de tempos em tempos ela pode se reinfectar, a exemplo da gripe, e aí você começa a pensar em formas de evitar essa reinfecção, e é justamente aqui que as pessoas começam a pensar em vacinas. Além disso, o que se busca é identificar formas de tratamento para essas doenças, identificando o processo infeccioso, ou seja, qual é o processo desde a contaminação do humano até a sua cura. Para isso, o que nós olhamos é a cadeia de transmissão. Como é que uma doença infecciosa está sendo transmitida, se é que ela está sendo transmitida? Porque se você interrompe essa cadeia de transmissão, você detém o avanço da doença. E ao tratarmos de transmissibilidade, existem dois tipos específicos: a transmissão direta ou indireta. A transmissão direta pode ser imediata, isto é, quando a transmissão ocorre de um humano direto para outro. Por exemplo, se você tem a herpes e você beija um humano, você pode contaminar uma pessoa através do beijo. Ou mediata, que é quando não há contato com o infectado, contato direto. Por exemplo, imagine que eu esteja com a Covid-19 e eu espirre numa superfície. Aquela superfície ficou contaminada. Se a pessoa colocou a mão ali e imediatamente levou para os olhos ou para as vias respiratórias, ela pode ser infectada por mim. Mas perceba que essa infecção não ocorreu ao entrar em contato direto comigo. Houve algo intermediário. Quando esse tipo de coisa acontece, nós dizemos que temos uma transmissão mediata. Já a transmissão indireta pode ocorrer por veículos animados ou inanimados. No caso de veículos animados, eu posso estar falando de algo biológico, como mosquitos, por exemplo, ou de algo mecânico. Para exemplificar isso, imagine que você está com um patógeno no ar e aí você tem um ventilador que ajuda na propagação desse patógeno. Ou pode ser um veículo, como eu disse, inanimado. E nesse caso eu estou falando de água, ar, alimentos, solos, dentre outros. Com relação à transmissibilidade, eu gostaria de abordar alguns termos que são utilizados e eles se referem a dinâmicas distintas. Tem 3 termos em particular que são da dinâmica da infecção e outros 3 são da dinâmica da doença. E há uma certa confusão entre o que significa uma coisa e outra. Do ponto de vista da infecção, eu posso dizer que eu tenho um período latente, um período infeccioso e um período não infeccioso. O que é o período latente? Ele se refere ao período no qual eu fui contaminado até o momento em que o vírus despertou no meu organismo. Isso não tem nada a ver com sintoma. Então eu fui infectado por uma doença, o vírus entrou, ou o agente patógeno entrou no meu corpo, ele pode ficar dormindo no meu organismo e não se replicar, e de repente ele passa a se replicar dentro do meu organismo. O DNA ou RNA desse agente patógeno começa a ser replicado no meu organismo. O período em que isso ocorre entre a contaminação e a replicação é o que eu chamo de período latente.
Nesse período, inclusive, eu posso não ter sintoma, porque, veja, eu posso ter sido infectado com uma carga viral baixa o suficiente para não ter sintoma nenhum, e no momento que ele começa a replicar, a carga viral continua a ser baixa, baixa o suficiente para que eu vá ter sintomas alguns dias depois do término desse período de latência. No momento em que o agente patógeno desperta no meu corpo e começa a ser replicado no meu organismo, eu digo que estou no período infeccioso. E eu entro no período não infeccioso a partir do momento que esse agente perde a capacidade de replicação. Isso não tem nada a ver com sintomas. Quando eu estou falando de sintomas, aí eu estou falando da dinâmica da doença, que é dividida em incubação, período sintomático e não doença. A incubação se refere ao período entre a contaminação e o aparecimento do primeiro sintoma. O período sintomático é aquele no qual os sintomas estão surgindo e se tornam prevalentes, e a não doença é o período no qual os sintomas começam a desaparecer. Ficou confuso para você? Então vamos analisar duas doenças para deixar claro a diferença entre uma coisa e outra. Você considera no primeiro momento o HIV. A pessoa é contaminada pelo HIV e o HIV entra no período de latência durante semanas. E aí, a partir de um determinado momento, ele começa a se replicar dentro do organismo contaminado. No momento em que ele se replica, isso não significa que aquela pessoa tenha sintomas. Então, apesar dela estar no período infeccioso, do ponto de vista da doença, a doença ainda está incubada, porque não tem sintoma nenhum. Então, ele sai do período de latência, o vírus começa a se replicar, ela entra no período infeccioso, só que ela não tem sintoma. Então, eu vou dizer que a doença está no período infeccioso, incubada. E este é o pior problema de qualquer infecção. Porque se um organismo sai do período de latência de uma doença e mesmo assim não apresenta sintomas, isso significa que ele se torna um vetor altamente transmissível, porque ele vai continuar circulando, esparramando aquele agente patógeno sem saber que está com ele. Afinal, ele não tem sintoma nenhum daquela doença. Então perceba, a latência se refere à capacidade de replicação desse agente. A incubação se refere ao aparecimento de sintomas. A partir do primeiro sintoma, ele vai ter aquilo que eu chamo de período sintomático. E pode ser que lá na frente o vírus não se replique com a mesma velocidade. Então ele entra no período não infeccioso, mas ele não vai entrar no período não doença, porque ele ainda tem sintomas. A mesma coisa pode ser dita a respeito da Covid-19. E aqui eu quero desmistificar algumas coisas que andam sendo ditas. Quando a pessoa é contaminada pela Covid-19, o período de latência é aproximadamente de um dia. Então a pessoa é contaminada e no mesmo dia o vírus começa a se replicar dentro daquele organismo. Ele sai do período de latência e entra então no período infeccioso. Isso quer dizer que ele vai ter sintomas? Não, porque em geral a incubação da Covid-19 pode levar até 5 dias. E qual é o problema? Como o vírus está se replicando dentro do organismo e ele não tem sintomas, ele tende a não se prevenir. E é nesse momento que ele esparrama a doença para todo mundo. Esse período, entre o final do período de latência e o começo do período sintomático, nós chamamos de período pré-sintomático. E é neste período que a pessoa pode causar o maior estrago possível. Mas perceba que eu falei em pré-sintomático, eu não falei em assintomático. E o que é o assintomático? O assintomático é a pessoa que durante um determinado período não manifestou sintomas. Enquanto ela não manifestar sintomas, eu vou dizer que ela é assintomática. Mas mesmo assim, ela pode ser um assintomático que está na fase pré-sintomática. E no caso da Covid-19, são essas pessoas que são os principais vetores de transmissibilidade dessa doença. Caso a pessoa tenha o vírus e a doença continue incubada até o momento em que o vírus perca a capacidade de replicar, aí eu vou dizer que ele é um assintomático portador. E esse tipo de assintomático tem uma taxa de transmissibilidade muito pequena.
Então, quando a gente escuta, olha, os assintomáticos são responsáveis pela propagação da Covid-19, na realidade, os assintomáticos aos quais eu estou me referindo são os assintomáticos que estão na fase pré-sintomática. Aqueles que num determinado período não têm a doença no sentido de não apresentar sintomas daquela doença, mas eles vão apresentar. Além disso, há dois números bastante importantes no momento em que eu quero estudar a transmissibilidade de uma doença infecciosa. Eu não vou entrar na matemática desses números agora, porque eu irei abordá-las um pouco mais à frente, mas é importante saber que eles existem. O primeiro é aquilo que eu vou chamar de número básico de reprodução. É o famoso R0 que anda sendo dito por aí. O R0 é o número médio de casos secundários por caso numa população completamente suscetível. Em outras palavras, R0 indica a quantidade de pessoas que um doente pode contaminar. No caso da Covid-19, esse número está estimado no Brasil em 2,81. Isto é, uma pessoa infectada por Covid-19 pode infectar até outras 3 em média. Perceba que em média não quer dizer que cada um infecta outras 3. Pode ser que uma pessoa infecte 4 e outra infecte 2. A hora que você faz a média dá 3. Além disso, o número básico de reprodução ele é atrelado ao agente patógeno, não há um padrão para ele. O segundo número é o número efetivo de infecção. Ele mede a força da doença e quando ele é menor do que 1, eu vou dizer que a doença está indo para a sua erradicação. Se ele é maior do que 1, a doença está fora do controle e se ele é igual a 1, eu estou então no período endêmico daquela doença. E este número efetivo é muito importante porque é a partir dele que eu vou determinar o que nós chamamos de imunidade de rebanho. Sem alongar muito no que significa esse termo, imunidade de rebanho seria um período no qual você teria tanta gente infectada, mas tanta gente infectada, que a doença perderia força. E ao perder força, aquele grupo que não foi contaminado não seria mais contaminado. O primeiro é a capacidade de mutação do patógeno. Agentes patógenos de doenças infecciosas se alteram rapidamente. Há um grande potencial para pandemias, doenças infecciosas, para saírem de epidemias para pandemias. É um salto. A imunidade das populações tendem a se alterar em virtude das vacinas e antibióticos e, portanto, os agentes patógenos costumam criar resistência a elas, e isso é um problema. Mas um fato interessante é que elas são passíveis de prevenção e erradicação. Além disso, um outro fator que pode interferir na propagação de uma doença infecciosa é a técnica de criação de animais para consumo humano. Porque se você não tem uma técnica acurada, você pode estar criando animais contaminados que vão servir como vetores de transmissão. A urbanização de países com grande base populacional também interfere na propagação dessas doenças. Perceba que quando você tem um país cuja distribuição etária está na forma de uma pirâmide, ele tende a ser menos desenvolvido e, portanto, a ter mais problemas com saneamento básico, com saneamento urbano, e é justamente por isso que doenças infecciosas se alastram com facilidade por lá. Um outro fator importante na análise epidemiológica da doença infecciosa são os processos migratórios para indicar por onde essa doença tem caminhado, por onde ela tem sido levada. E há uma grande preocupação com áreas de extrema pobreza, porque elas podem disseminar doenças que até então estavam erradicadas, e com eventos religiosos e esportivos de âmbito nacional, porque eles podem causar aglomeração. Inclusive, a primeira coisa que você faz quando está querendo conter uma doença infecciosa que já se mostrou fora de controle é suspender temporariamente todos os eventos religiosos, esportivos, ou mesmo suspender as atividades de instituições de ensino, porque elas podem causar aglomeração. Perceba que no vídeo de hoje nós abordamos alguns elementos inerentes a doenças infectocontagiosas. Se ficou alguma dúvida, você já sabe o que fazer. Escreve aqui nos comentários para que a gente possa continuar conversando a respeito dela e cheguemos a um entendimento melhor. Bem, por hoje é isso. Até a próxima.